Amigos queridos, em nome de Jesus, nosso bom e amado Mestre, buscamos nesta hora nos reunir para refletirmos juntos sobre as páginas vivas do seu Evangelho. Permita-nos que a compreensão das sábias leis se expandam em nossa consciência e que em nossos corações possamos vibrar a alegria de viver, a esperança de novos tempos, os sentimentos fraternos para acolhermos a todos aqueles que nos cruzarem o caminho. Abençoa-nos, Jesus, para que em seu nome possamos estar amparados e sustentados por esses amigos espirituais, responsáveis por este Evangelho, que solenemente se encontram apostos para nortear os nossos pensamentos aos rumos seguros das leis de Deus. Sob suas bênçãos de paz queremos estar, Senhor Jesus. Fortalece-nos e envolva-nos em vibrações serenas, hoje e sempre, e que assim seja. Do Evangelho segundo o Espiritismo, nós estamos no capítulo 10, Bem-aventurados os misericordiosos. E esse item, reconciliar-se com os adversários, está incluído nessa reconciliação o processo da desobsessão, mostrando que a obsessão é uma escravização do nosso pensamento no mal que há em nós. E porque essas fixações mentais do mal que nos acometem geram sintonias. E todos aqueles acompliciados com essas fixações mentais são nossas companhias. Isso é a obsessão, né? Então, todas as vezes que a pessoa está no mal dela mesma, ela não está só. Ela está sintonizada com multidões, com legiões de espíritos que estejam no mesmo diapasão de frequência vibratória. Outras vezes, o mal que fizemos a muitos, e por não termos ainda o perdão desenvolvido, a indulgência expressiva, nós também ficamos à mercê daquelas mentes para as quais nós dirigimos todo o nosso mal e prazerosamente não estamos dispostos a reverter o que? Características da nossa forma de pensar. Não existe desobsessão sem mudança da característica da forma de pensar, da forma e, consequentemente, da forma de sentir a mim, ao outro e à vida. O Evangelho diz assim sobre isso: importa, pois, do ponto de vista da sua tranquilidade futura, reparar mais depressa os erros que cometeu contra o próximo, perdoar seus inimigos a fim de exterminar, antes de morrer, todo motivo de dissensões, toda causa fundada de animosidade ulterior. Por esse meio, de um inimigo obstinado neste mundo, pode-se fazer um amigo no outro. Pelo menos coloca-o bom direito do seu lado. Então, quando nós falamos que o estado de equilíbrio é um estado onde a fraternidade é constante em nós, ou seja, os amigos, né? Fazermos amigos,
aquele que tem amigos verdadeiros está se protegendo do seu próprio mal, né? Então, o processo da desobsessão é um processo de perdão, em primeira instância, porque é uma trama de vingança. Não existe obsessão sem uma intenção vingativa, da parte de um ou da parte do outro. No capítulo anterior, nós falamos muito da vingança, falamos muito da pacificação do espírito, e aqui os espíritos vêm nos dizer, quando Jesus recomenda reconciliar-se o mais depressa com o adversário, não é somente com vistas a apaziguar as discórdias durante a existência atual, mas evitar que elas se perpetuem nas existências futuras. Porque nos parágrafos anteriores, né, o Evangelho mostra que os desafetos não são interrompidos com a desencarnação, ao contrário, né? Eles nos buscam por vetores atrativos. Quando a gente fala assim, eu preciso de uma desobsessão, e todos nós precisamos, aquela trégua misericordiosa de afastamento temporário dos nossos desafetos, ela nos fortalece para que a gente possa, então, se reconciliar. Então, eu trouxe ainda do Emmanuel, do livro Através do Tempo, chama Inimigos que não devemos acalentar, mas nós acalentamos, né? Não devemos acalentar. Defende o mundo íntimo contra aqueles adversários ocultos que não devemos acalentar. De certo, dói-te a ofensa do agressor que te não percebe as intenções elevadas. Muitas vezes a gente não se fez compreender, não era a nossa intenção e fizemos de forma inadequada. E recebemos o apontamento de alguém nos acusando que fizemos, mostrando que fizemos, ou nos ofendemos porque fizemos, nos ofendam, né? Contudo, a intolerância, a asilar-se por escorpião venenoso em teu pensamento, é o inimigo terrível que te induz às trevas abismais da vingança. Então fica um ponto dentro do pensamento, né, do campo mental do espírito, essa intolerância que você guarda ali, aqui simbolicamente um escorpião, mas você guarda um recurso de vingança. Porque o escorpião é um animalzinho muito vinculado à vingança, né? Simbolicamente, é claro. Então, mas você guarda ali um trunfo para a vingança. Indubitavelmente, a crítica impensada do irmão que te menoscaba os propósitos sadios dilacera-te a sensibilidade, espancando-te a alegria. Entretanto, a vaidade, a enrodilhar-se no teu coração por víbora peçonhenta, é o inimigo lamentável que te inclina à inutilidade ao desânimo. Então, o Emmanuel, nesse contexto todo, ele está querendo dizer que nós trazemos feras, víboras, animais peçonhentos, são palavras fortes de Emmanuel, que nós guardamos como se fosse uma prontidão para o revide. Então, nós estamos falando da crítica, nós estamos falando a calúnia do amigo perturbado, lança fogo ao santuário dos teus ideais, subtraindo-te a confiança. Todavia, a crueldade que se refugia em teu ser, por tigre invisível de intemperança, discórdia, é o inimigo. Então, olha que interessante, ele está falando da intolerância, ele está falando da crítica, ele está falando da calúnia e vai falar depois do desprezo como sendo aqueles
estado de prontidão que eu tenho para me inimizar com o outro, para me vingar com o outro, para agredir o outro. Então, Emmanuel diz que nós trazemos inimigos internos nossos, cultivados por nós mesmos. Esses inimigos internos é o ponto vígil através do qual os espíritos obsessores se instalam em mim. E é tão interessante o processo, porque o espírito obsessor, seja ele encarnado ou desencarnado, ele vai dizer para mim quem eu sou, que eu tenho isso, ele sabe que eu tenho. E ele vai dizer que eu tenho. E ele se afasta, e esse processo interno meu se desenvolve, porque a isso nós chamamos de indução. Ele joga um pensamento, inocula um pensamento do que eu fui no meu passado, aquilo encontra ressonância porque eu estou guardando ainda a crítica, a calúnia, o desprezo, a ofensa. Eu estou guardando em mim, em pequenos pontos, mínimos que sejam, vamos chamar de referência. Esses pontos de referência do que ainda trago comigo, o Espírito chega, joga uma ideia, que é a minha versão do passado, e eu mergulho nessa anterioridade. Eu mergulho nessa anterioridade e passo a estar auto-obsediada. Eu mesma me perturbo, não precisa ninguém mais. Eu mesma me perturbo com o quê? Com aspectos da minha anterioridade que eu não transformei, mas que ficaram escondidos como pingos de referência. O Espírito se aproxima, mostra que ali está instalado ainda esse processo, e eu me perturbo sozinha no processo de auto-obsessão, que em decorrência, por uma questão de sintonia, nós vamos nos associar a inúmeros mentes, e às vezes em um processo de auto-obsessão que gera depois a obsessão, estão vinculados a mim aqueles do meu passado, ok, da trama que eu trouxe para transformar e ainda não o fiz, mas outros tantos que nem tem nada a ver com a trama, mas que encontram sintonia, coincidência vibratória e também se instalam no meu pensamento. Por isso, Emmanuel coloca assim: não são os flagelos do mundo exterior os elementos que nos deprimem, mas sim os opositores ocultos, que são esses que eu trago dentro de mim, conhecidos pelos mais diversos nomes, que na sua totalidade nós podemos chamar de orgulho, maldade, tristeza, preguiça, ingratidão, calúnia, crítica, desconsideração e um elenco de emoções doentes. E isto que são os nossos verdadeiros opositores ocultos. No processo da desobsessão, pela reconciliação com os adversários, nós temos que resolver em nós esses pontos vulneráveis que atraem aqueles comparsas do passado e aqueles que transitam na minha existência e que encontram sintonia. Então, amemos aos inimigos externos que nos desafiam à prática do bem. Amemos ao exercício da renúncia, ao trabalho da paciência, à realização da caridade. Mas tenhamos cautela contra os sicários escondidos em nós mesmos. Era isso que eu queria trazer hoje. Nós trazemos esse mal inimigo oculto, inimigo de nós mesmos, que ainda estão presentes fazendo as sintonias. Então, tenhamos cautela contra os sicários escondidos em nós mesmos, que expressando os sentimentos indignos de nosso conhecimento e de nossa evolução, nos escravizam a angústia e nos algemam a dor, enclausurando-nos a vida em miséria e perturbação. Essa mensagem está naquele livro Evangelho por Emmanuel, segundo Mateus, está também no livro Através do Tempo. Essa lição, ela vem a calhar de dizer para nós
que quando nós, nesses pontos de inimigos ocultos que trazemos em nós mesmos, né? Esses pontos, se eles não forem drenados de forma saudáveis, resolvidos, no nosso processo de evangelização, nós entraremos na sequência natural dos espíritos que não resolvem as suas questões, que chama depressão. A depressão é como se fosse um desmoronamento de suas forças por conta dessas questões ocultas em nós, que ainda não tivemos oportunidade de iluminá-las à luz do Evangelho de Jesus para fazermos as mudanças necessárias. O espírito vai perdendo a força, ele se enclausura na contrariedade, na raiva, ele desmorona o seu fluido vital e faz um quadro de depressão que nós, na casa espírita, precisamos saber socorrer com a terapêutica do espírito. Qual é o remédio, amigos, mais eficaz contra a obsessão? Quais são esses remédios, né? Os remédios são os valores do Espírito e a verdade que Jesus nos trouxe. Porque todas as vezes que nós estamos ensombrados por processos obsessivos, ali existe engano, mentira, ilusão. E iluminar aquela situação com a luz da verdade faz com que nós tenhamos mais chance de nos libertar. E a verdade, ela precisa ser buscada, ela precisa ser vivida pelo Espírito. Então, nesse exato momento em que nós estamos vivendo na Terra, o clima, a atmosfera planetária, infelizmente, está muito propícia à continuidade daqueles processos obsessivos ligados à ausência do perdão. Porque nesse momento em que alguns dos nossos irmãos se põem em guerra, essa chaga da humanidade que nos persegue desde o princípio, em função do nosso estado de ignorância e de crueldade, esse estado planetário dificulta muito que nós possamos sair das dificuldades íntimas, porque nesses momentos, esses irmãos que ainda não compreendem, não aceitam Jesus, eles atraem verdadeiras legiões, e essas legiões, para que elas possam se manter no ambiente da Terra, é necessário que elas se alimentem de fluido vital. E obviamente que elas não vão buscar fluido vital nos espíritos desejosos de se evangelizar, mas sim naqueles que nesse momento guardam ressentimento, raiva, ódio, mal-querer em relação a alguém, e tudo isso que nós sentimos, que aparentemente nada tem a ver com o que está acontecendo no Oriente, na verdade tem tudo a ver, porque contribuímos com aquilo que pensamos e com a nossa forma de sentir. Então, mais do que nunca, nesses momentos, é extremamente importante que possamos permanecer altamente vigilantes, porque a guerra de lá, uma vez sintonizados com os nossos desatinos, causam a guerra no lar, no ambiente de trabalho, na casa espírita, nos ambientes sociais que nós nos encontramos. Então, se estávamos vigilantes, vamos triplicar esse estado em nossa intimidade, para que não sejamos levados de roldão nesses conteúdos
tão perniciosos que comprometem a paz do mundo. E dentro disso, nós selecionamos um texto do livro Viajor, intitulado Iluminemos o Coração. Esse tema é importante porque, na verdade, quando nós estamos guerreando com alguém, e obviamente que essa guerra ela pode ser só na cabeça, né? Ela pode ser só na mente. Nós podemos estar com alguém de braços cruzados, sem violência física, e às vezes sem a violência da palavra, mas o cérebro, a mente, está em guerra. Então, Emmanuel nos convida a refletir nesse texto para entender um pouco mais sobre essas questões na nossa intimidade. E ele diz assim: guardemos o coração na luz do bem, para que a nossa alma diariamente possa banhar-se nas águas vivas da grande compreensão. São tão lindas essas imagens que esses espíritos nos trazem, porque Deus inunda o universo da extrema compreensão. É como se nós estivéssemos realmente envoltos em vibrações altamente felizes e luminosas, chamada compreensão de Deus. E é esse o convite. Para que nós possamos adentrar nesse oceano, é absolutamente fundamental que possamos nos banhar nessa água viva da grande compreensão. É necessário que acionemos os nossos sentimentos, os nossos melhores sentimentos. Quando vem em nossa mente: ah, mas você falou aquilo, mas você fez aquilo, ah, mas você agiu daquela forma. Quando esses pensamentos desencontrados buscam purular e habitar a nossa mente a ponto de nos desgovernar, lembremos que nós temos um coração e que nós podemos envolver aquela criatura que ainda não age como nós gostaríamos, que ainda não responde com o amor que gostaríamos de receber, que não expressa o amor que poderia nos alimentar. Façamos o contrário. Vamos estender o que há de melhor em nós para essas criaturas, porque não há ninguém que é impenetrável às vibrações do amor. Então, quando Emmanuel traz esse texto, ele ainda complementa: somente assim nossos olhos apreenderão a ver ignorância onde presumimos encontrar a delinquência, e apenas desse modo nossos ouvidos registrarão a dor e o infortúnio onde costumamos assinalar a intemperança e a revolta. Então, espíritos recalcados, espíritos que se blindaram para os sentimentos e que se mostram implacáveis nas suas opiniões, na sua forma de ser e de agir, estes espíritos estão aguardando com toda a certeza a presença daqueles que possam imantá-los de vibrações contrárias àquelas que eles emanam. Porque só o amor aplaca o ódio. Só o bem
carquela o mal. E da onde virá estas vibrações para sustentar estes espíritos que se encontram perdidas no cipozal da sua ignorância, da sua extrema fragilidade. Porque no instante em que eu preciso de uma imensidão de aparatos externos para me manter em equilíbrio, há uma revelação profunda do nível de fragilidade do espírito, que aparentemente se mostra uma fortaleza. Porque, como nós temos visto, a única fortaleza que existe é a fortaleza do sentimento. E aí ele continua: não basta, olha que importante isso, não basta observar as telas do mundo na conceituação habitual da experiência terrestre, porque o raciocínio quase sempre mora na faixa estreita do cálculo que se atrela ao egoísmo para entregar-se aos jogos perniciosos das vantagens imediatas, e nem vale criticar com a inteligência, porquanto muitas vezes a apreciação que nos é própria resulta de enganosa exigência do nosso modo de ser. Gente, essa frase é um tratado. É um tratado espetacular. Demorar o nosso pensamento no entendimento profundo do que isso significa é altamente libertador. Porque quantas vezes nós nos opomos uns aos outros por meros pontos de vista que não representam nem a verdade e muito menos o bem. Mas essas opiniões são implacáveis por uma personalidade doente que exige supremacia naquilo que pensa. Então, entender que o raciocínio que nós temos, porque todo o tempo todo, raciocinamos, mas que na grande maioria das vezes, esse raciocínio, ele mora na faixa estreita do cálculo. Nós calculamos. E esse cálculo, ele é na base do egoísmo. E esse movimento da alma se entrega a jogos perniciosos, onde desejamos claramente vantagens imediatas. A vantagem de alguém nos considerar inteligente, a vantagem de alguém nos considerar mais espertos, a vantagem de nós dominarmos uma situação, um grupo de pessoas e assim por diante. Então, olhar para o nosso redor, levando em consideração apenas o raciocínio, é cair numa malha, num cipozal de dificuldades íntimas muito grande. E é por isso que Emmanuel sugere que olhemos para o nosso irmão com profunda amorosidade, para que ele seja sustentado numa vibração contrária àquilo que ele é. Só isso vai ser capaz realmente de demover aquele espírito daquelas vibrações perniciosas. E, como ele coloca, né, quando nós estamos nessa supremacia do raciocínio, nós nos tornamos espíritos altamente críticos, com uma vibração ardida. Arde. Quando nós nos alimentamos, por exemplo, com
um alimento que tem pimenta, aqueles que não têm o hábito de ingerir esse tipo de alimento, sabe o quanto arde uma pimenta. E é isso que acontece, né? Muitas vezes nós lançamos no campo vibratório do outro um spray de pimenta. E o que o outro faz? Recua, é óbvio, né? E nós não percebemos que com isso estamos afastando espíritos que são significativos para nós. Então, vamos rever essas questões e amanhã continuamos as nossas reflexões. Vamos fazer a prece. Deus, nosso Pai, Jesus, nosso Mestre, nesse momento abençoado da nossa vida, rogamos o seu amparo, a sua misericórdia, para todo o planeta Terra, Senhor, para todos os nossos irmãos que se encontram nesse momento necessitados de paz, necessitados de socorro, necessitados de olharem para si mesmo e perceberem a origem divina de Deus nosso Pai, que plantou em nós o eterno bem. Que cada um possa expressar as vibrações mais felizes, a sustentar a nossa existência no campo da fraternidade. Que não sejamos nós a nos entregarmos em contendas, em discussões vãs que não nos levam a lugar nenhum, que não seja nos aprisionar em ambientes sombrios dentro de nós mesmos. Ampara, Jesus, todos os nossos irmãos registrados nos cadernos de vibração da nossa casa. Permite, Mestre, que nesse momento os bons espíritos que nos cercam possam visitá-los, socorrê-los em sua intimidade. Faça de nós instrumentos do seu amor e da sua bondade onde quer que nos encontremos. Que nós possamos realizar no dia de hoje o que viemos fazer na terra conosco e com aqueles que nos cercam, oferecendo do que temos de melhor. Que o Senhor nos abençoe e nos fortaleça, hoje e sempre. Que assim seja.